Reunificação. Por quê? Há muito tempo atrás, antes da Alemanha ser a Alemanha, o território era composto por um conjunto de reinos que, sob a liderança da Prússia, se juntaram para dar origem ao grande Estado-nação alemão. Enfim, isso é história para outra hora. A nossa história começa com a queda do Muro de Berlim. Na real, para um pouco mais de contexto, vamos voltar um pouquinho antes disso e entender como que o território se fragmentou todo de novo. Isso começa com o final da Segunda Guerra Mundial. Com a derrota do eixo na Conferência de Potsdam, a Alemanha foi dividida em 4 setores entre as potências vencedoras: a União Soviética, os Estados Unidos, a França e a Inglaterra. Um conflito de ideologias fez com que houvesse mais uma divisão nisso. A República Democrática Alemã, também conhecida como Alemanha Oriental, estava alinhada ao socialismo, já que era controlada pela União Soviética. Agora, a República Federal da Alemanha, também conhecida como Alemanha Ocidental, era capitalista, assim, sob a influência das demais potências do Primeiro Mundo. E dessa forma foi durante toda a Guerra Fria, o que nos leva ao maior símbolo desse período, o Muro de Berlim. Uma representação física da cortina de ferro que dividia a Europa, assim como disse Churchill. 28 anos após a sua construção, em 9 de novembro de 1989, o muro é derrubado. Isso representa algumas coisas, claro. O fim da Guerra Fria, o início da queda do socialismo e, o que nos interessa, a reunificação da Alemanha, que ocorreu oficialmente no ano seguinte e é comemorada no dia 3 de outubro. Mas beleza, o muro caiu. E agora? O muro que dividia fisicamente as duas Alemanhas pereceu, mas a divisão ainda estava presente entre os alemães em todos os outros aspectos. É aí que entra uma figura chamada Helmut Kohl. Na época, ele era chanceler da Alemanha Ocidental e criou o Programa dos 10 Pontos, que foi o primeiro artifício para promover o tão postergado processo da unificação das Alemanhas. Esses 10 pontos eram direitos básicos para as duas partes envolvidas, e incentivou o povo a também reivindicar pela unificação. Inclusive, um grande motivo para o fim da República Democrática Alemã foram as manifestações populares, famosas pelo grito "Nós somos um povo". Com isso, vieram as primeiras e únicas eleições dessa parte do território. A vitória foi do CDU Ocidental, o partido de Kohl, contando com a derrota de Oskar Lafontaine e o Partido Social Democrata, um dos maiores opositores à unificação. Dessa forma, o processo começou a criar pernas e se desenvolveu com alguns tratados, como o Tratado de Unificação, o início da negociação entre as repúblicas alemãs, onde foram abordadas questões como o feriado do Dia da Unidade Alemã, trabalho, assistência social, família, saúde pública e proteção ambiental. O tratado também tocou na questão de buscar contribuir para a unificação europeia como um todo, e a construção de uma ordem europeia de paz, que não fosse definida por fronteiras, algo que podemos considerar como um primeiro ensaio subjetivo da União Europeia, que surgiu logo depois, em 1992. Também rolou o Tratado 2+4, no qual as 4 potências que controlavam a Alemanha no pós-guerra renunciaram o poder que detinham sobre as duas partes. Nesse mesmo tratado é instaurada a busca pela paz, com a limitação de forças armadas e renúncia da fabricação e posse de armas nucleares, biológicas e químicas. Agora, no acordo Gorbachev-Kohl, a Alemanha unificada se comprometia em manter relações financeiras e políticas estreitas com a União Soviética, mesmo após a consolidação da unificação dos dois estados. Esse acordo, que foi discutido entre o representante soviético Mikhail Gorbachev e o representante da Alemanha Federal Helmut Kohl nas montanhas do Cáucaso, em julho de 1990. Ainda nesse acordo foi instaurada uma união monetária, econômica e social, o que oficializou ainda mais a união das duas repúblicas. Assim, o abandono da moeda da Alemanha Oriental, a extensão da jurisdição da lei da Alemanha Federal para a parte oriental e a criação de um mercado comum, liberando o fluxo de bens, serviços e capitais entre ambos, foram passos importantes para garantir o sucesso. Agora sim, com a incorporação da República Democrática à República Federal da Alemanha, em 3 de outubro de 1990, o processo foi oficializado e a famosa bandeira que conhecemos hoje em dia foi erguida no portão de Brandemburgo, a porta de entrada da cidade de Berlim, a nova e unificada capital do país. Vocês acharam que tinha acabado? Ainda temos que cortar alguns T's e pingar alguns I's. Então, por fim, em março de 1993, veio o Pacto da Solidariedade,
que esteve em vigor de 1995 a 2004, assinado pelos representantes do governo federal e dos 16 Länders que compunham a Alemanha. Esse pacto queria substituir o Fundo de Unidade Alemã e promover a formação de vários fundos especiais do governo federal, visando impulsionar o desenvolvimento dos 5 novos estados nos moldes de uma economia de mercado, além de rever o regime de equalização fiscal do estado, aumentando o imposto sobre fortunas privadas e isenção para os mais pobres. Agora sim, a Alemanha.